Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 9 de outubro, segunda-feira, 9 de outubro de 2023. Estamos iniciando os trabalhos na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida, como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre e amigo incondicional de nossas almas, a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam no manto de paz, no manto de amor, que a nossa psicosfera esteja preparada para todos os trabalhos que se desenvolverão na noite desta segunda-feira. Bem, meus irmãos, não poderia também deixar de falar, antes de lermos a nossa página preparatória para os trabalhos, né, que cria uma ambientação, ajuda todo um procedimento, né, de criação dessa atmosfera fluídica tão importante, tão necessária, falar sobre o nosso almoço beneficente, onde nós vamos comemorar 81 anos da nossa casa. Uma senhora cheia de saúde, vitalidade e de projetos para o futuro, né? Então, nossa casa foi fundada em 18 de outubro de 1942, né? Nosso fundador, Ciro Gomes Valente, e um grupo de abnegados trabalhadores que com ele estavam, né? Que nos permitiram estar aqui agora, albergados por essa casa tão acolhedora. Bem, meus irmãos, eu não quero ingressar muito aqui no horário do nosso palestrante. Gostaria de pedir à nossa querida Andréa Valente que lesse a página de preparo para os trabalhos que se desenvolverão à frente. Por favor, Andréa. Boa noite, meus irmãos. Vamos, então, ler essa página para a gente harmonizar o ambiente. Adoração e Fraternidade, parte 1. Ora, temos da parte dele esse mandamento, que aquele que ama a Deus, ama também a seu irmão. João, construirás santuários primorosos no culto ao Senhor da vida. Pronunciarás orações sublimes, exaltando-lhe a glória excelsa. Tecerás com cintilações divinas a palavra comovente e bela, com que lhe definirás a grandeza. Combinarás com mestria os textos da Escritura Divina para provar-lhe a existência. Exibirás dons mediúnicos dos mais excelentes, de modo a falares dele, com eficiência e segurança, às criaturas irmãs. Escreverás livros admiráveis, comentando-lhe a sabedoria. Comporás poemas preciosos, tentando ornamentar-lhes a magnificência. Chamarás por ele em súplicas ardentes, revelando a confiança e fidelidade. Adorá-lo-ás com a tua prece, com a tua arte, com teu caminho e com a tua inteligência. Contudo, se não amas a teu irmão, por amor a ele, Pai amoroso e justo, de que te vale o culto filial estéril e egoísta? Então, meus irmãos, para começar, tá. Um simples pai de família no campo da humanidade imperfeita alegra-se e dilata-se nos filhos que, em lhe compreendendo a dedicação, se empenham no engrandecimento da própria casa, através do amparo constante aos irmãos menos felizes. Incontestavelmente, a lealdade de tua fé representa o perfume de alegria nas tuas relações com o Eterno Senhor, mas não ouvides que o teu incessante serviço na plantação e extensão do bem é a única maneira pela qual podes realmente servi-lo. Seja qual for a igreja em que externas a tua reverência à majestade divina, guarda, pois, a oração por lâmpada acesa em tua luta de cada dia, mas não te esqueças de que somente amparando os nossos irmãos inexperientes e frágeis, caídos e desditosos, é que, de fato, honraremos a bênção de nosso Pai. Livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, vamos agora começar a palestra, que todos nós possamos, nesse momento, estar em contato com a espiritualidade, e uma ótima palestra para vocês. Bem, meus irmãos, então nós vamos estudar agora o capítulo 14, capítulo 15, itens 4 e 5. Não é? Nosso irmão Cosme Deolindo, que vai nos brindar com um estudo sobre esse assunto,
muito interessante, importantíssimo. Vamos prestar a máxima atenção e que ele seja muito intuído pela espiritualidade. Por favor, meu irmão. Que a paz e a luz do nosso divino amado Mestre Jesus permaneça nos nossos corações. Que assim seja. Muito boa noite, minhas irmãs. Muito boa noite, meus irmãos. Queridas companheiras e queridos companheiros de Ideal Espírita. É com muita alegria, com muita satisfação que retornamos a essa instituição, Centro Espírita Abel, para que a gente possa mais uma vez falar sobre a nossa doutrina espírita. Antes, iniciando, já parabenizando a casa por esse aniversário. Esse mês que é um mês tão festivo para o movimento espírita. Tivemos o aniversário de Allan Kardec, codificador da doutrina, no dia 3, ou seja, 6 dias atrás. Temos agora o aniversário do Abel também, Abel Gomes. Então, temos assim grandes festividades. Então, um mês realmente bastante festivo. Sem contar que nós temos também a menção do dia 4 de outubro, que foi dia de Francisco de Assis, né? Então, provavelmente vocês ouviram falar, quem não lembrou, mas nós temos a oportunidade de relembrar esse grande emissário de Jesus aqui, que veio realmente nos trazer bastante informações para que a gente possa conseguir aquilo que todos nós, quando reencarnamos, quando nós rogamos a espiritualidade para reencarnar, conseguir aqui na Terra. O nosso tema de hoje é sobre um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o terceiro livro da nossa codificação. Temos o Livro dos Espíritos, que é o primeiro, o segundo livro é o Livro dos Médiuns e o terceiro é o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois nós temos o Céu e o Inferno e a Gênese. O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, e a Gênese, né, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo também. São as 5 obras que compõem o Pentateuco Espírita. E hoje nós vamos falar sobre um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo 15. Capítulo 15 que nos fala sobre fora da caridade não há salvação. É uma sentença que era muito utilizada no passado, de outra forma, mas que Allan Kardec, de uma maneira bastante conduzida pelos amigos espirituais, nos trouxe essa colocação de fora da caridade não há salvação. E a gente vai tentar conversar um pouco o que o codificador ele colocou desses itens 3, 4 e 5 desse capítulo para que a gente possa refletir. O mais importante quando a gente senta na assistência, quando a gente vem à casa espírita, é a gente trazer reflexões sobre aquilo que a gente escuta. Reflexões essas que podem ser de todas as formas, né? Mas o mais interessante é exatamente isso, refletirmos sobre aquilo que a gente ouve falar sobre o Evangelho, que é tão importante para todos nós, não só para quem está assistindo, mas para quem faz, principalmente, e para aqueles que militam dentro desse movimento, porque, primeiramente, a gente ouve, depois a gente interioriza, reflete, e, posteriormente, quando a gente compreende, a gente exercita a prática, né? Que era o exemplo de Jesus. Jesus, antes de dizer que nós deveríamos ser caridosos, amar a Deus, ele exemplificava isso. Então, é exatamente assim que nós devemos seguir. Então, nós vamos começar esse capítulo também relembrando o nosso codificador, Allan Kardec, né? Hippolyte Léon Denisard Rivail, né? Nascido Denisard Léon Hippolyte Rivail. Não sei se a maioria sabe, mas o Kardec depois ele modificou na certidão. A certidão dele é Denisard. Pouca gente sabe disso. Mas depois ele começa a escrever como Hippolyte. Inclusive, por curiosidade, o Denisard dele está com S. Não existe Denisard com S no francês, é Z. Alguém errou lá. Olha o tabelião lá dentro da França errou. E ele depois ele passa a escrever como Hippolyte Léon Denisard, mas ele é nascido Denisard Hippolyte Rivail, tá? Então, ele nasceu, Hippolyte Léon Denisard Rivail, escreveu dessa forma, assim a gente costuma chamá-lo, porque ele quis ser relembrado dessa forma, nos anais, dentro da codificação,
a gente começa a estudar e descobre exatamente sobre isso, essa grande curiosidade. E hoje, no século XXI em que nós vivemos, há grandes grupos que já estudam minuciosamente aquilo que aconteceu no século XIX, quando esse codificador, que era um emérito professor francês, né? A gente sabe muito bem que naquela época, na França, na Europa, no Velho Mundo, era o berço da civilização, ou seja, nada acontecia no mundo que não passasse antes pela França. E é exatamente por isso que essa terceira revelação passa por lá. Nós temos, além de Allan Kardec, né, nós temos Leon Denis também, que é o grande exegeta, o grande estudioso do Espiritismo, né? Dizem até, na boca pequena, que se Kardec recusasse, seria ele, né, que conduziria a doutrina dos Espíritos. Mas nós temos muito que agradecer ao nosso emérito codificador da doutrina espírita. Apanhou muito, foi muito... E ele foi muito atacado, mas ao mesmo tempo era muito firme naquilo que ele dizia e naquilo que ele colocava, aquilo que ele acreditou como sendo. Não iniciou a sua trajetória, que duraram apenas 14 anos. É por volta de 1854 que ele começa a ouvir falar sobre aquele movimento que havia na França, das mesas girantes ou dançantes, né? Girantes ou dançantes, e é que ele começa a tomar conhecimento. E ele que participava de grupos, né? Ele participava de grupos do magnetismo, obrigado, dentro da França. Ele, com seus amigos ali, o Monsieur Carlotte, né, ele vai começar a ouvir, né, a respeito de que fatos estão acontecendo naqueles salões parisienses. E ele, que era uma pessoa muito cética, muito sério, ele era um homem muito meticuloso naquilo que ele fazia. Havia estudado na Suíça, no melhor colégio na Europa, daquele que era, na realidade, o colégio comandado pelo Pestalozzi, né? O Johann Pestalozzi, e ele veio com esse cabedal de conhecimento se estabelecer como um cientista, né? Um grande conhecedor, né? De línguas estrangeiras, de conhecimento didático, até ele mergulhar, efetivamente, se convencer que por trás daqueles movimentos, daquelas situações que pareciam frívolas, que pareciam completamente sobrenaturais, vamos colocar assim, para a maioria das pessoas, ele viu que por trás daqueles movimentos havia algo muito mais inteligente, uma inteligência por trás daquilo tudo. E aí ele começa a mergulhar. Isso vai até o seu desencarne, que vai acontecer no dia 31 de março de 1869. Então, de 1855 até março de 1869, são 14 anos. E é uma produção assim, muito grande de todo esse Pentateuco, né? A revista espírita, que está até hoje circulando por aí na internet, vocês podem procurar, vocês têm vários casos, e a revista espírita, ela é fundamental porque é onde ele respondia. Para você fazer um livro demora... Se hoje demora muito tempo, no passado demorava mais ainda. Então, ele utilizava as revistas, ou seja, os hebdomedérios, né, que eram mensais, para ele poder responder, que muitas pessoas começaram a perguntar, de todo mundo. Então, era na revista espírita que ele começou a responder, e a gente vai encontrar várias situações, vários casos, inclusive que estão nos livros da codificação, né? E que ele vai trazer essas informações para esclarecimento de todos. Então, além disso, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que é uma sociedade que tem o conceito de abraçar todas as pessoas, a sociedade era um local como esse, não havia nenhum tipo de paramento, não havia nenhum tipo de imagem, não se fazia nenhum tipo de ritual, era um local de estudo. Era um local em que qualquer um poderia sentar e ouvir aquilo que os pesquisadores estavam comentando naquela noite. Essa sociedade que tinha um responsável, o espírito responsável era São Luís. E é São Luís
que é o espírito que vai coordenar tudo que acontecia dentro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Podemos considerar esse local, a sociedade, como o primeiro centro espírita, como nós conhecemos nos moldes atuais, é a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então nós temos que agradecer muito a Kardec pelo que ele nos deixou, o seu legado, todas essas informações que permanecem até os dias atuais e que nós temos, com certeza, por essas informações, aquilo que nós recebemos como o consolador preventivo, que é o Espiritismo ou a doutrina espírita também conhecida. Jesus, o Mestre amado, quando ele passou por aqui, esteve junto conosco, foram apenas 3 anos. 3 anos, segundo nos informam os exegetas, os estudiosos, os pesquisadores. Jesus, que nasce num burgo distante, naquela Palestina antiga, e efetivamente era de uma família muito humilde. Uma família em que era composta por uma dona de casa e um carpinteiro. Jesus, que a partir do momento que começa o seu apostolado, segundo informações, vamos usar as informações de Emmanuel. Emmanuel, o amigo espiritual, o guia do nosso querido e saudoso Chico Xavier, por volta de 30 anos. Quando ele começa a formar o seu colégio apostólico, esse mesmo colégio apostólico que escolheu 11 daqueles que faziam parte do seu grupo de 12 eram galileus. Galileia era uma das 5 regiões que compunha aquela Palestina antiga. Galileia não é cidade, Galileia não era estado, era uma região administrativa. No meio da Palestina havia a Samaria e abaixo, no sul, a Judéia. Decápolo e Pérea estavam entre Samaria e Judéia. Só para a gente ter uma ideia de como era composta esse mapa da Palestina na época de Jesus. Então vejam que Jesus nasceu no norte, na Galileia. A Samaria era um local que os judeus, por si só, eles não gostavam dos samaritanos por vários motivos, motivos esses que são explicados dentro dos textos pelas próprias cisões que ocorreram, pelas separações, e por esses samaritanos terem absorvido muitas culturas externas, culturas estrangeiras. A gente sabe muito bem que os judeus foram várias vezes escravizados. Primeiramente, no Egito, quando nós temos conhecimento que o libertador dos judeus é Moisés, E ali no Egito, esse povo que foi recebido por um dos seus filhos, José, que era filho de Jacó, um dos 12 filhos de Jacó, e esse José, que era vice-rei do Egito e que recebe não só a sua família, mas como todo aquele seu povo que vai migrar de Canaã, onde eles estavam, para o Egito, por uma questão de necessidade, falta de alimentos, crise de sobrevivência. Então, o Egito é o primeiro momento de onde esse povo vai estar. E esse povo que tinha recebido aquela promessa, segundo o patriarca do povo judeu, um dos patriarcas, Abraão, havia feito uma aliança com Deus e que Deus havia prometido a Abraão o quê? Uma terra que emanasse o leite e o mel e uma descendência numerosa. Esse povo, de fato, ele se multiplicou muito no Egito. E é exatamente essa história que quando a gente pega a Bíblia e vai lá no Velho Testamento, lá no livro de Êxodo, a gente vai encontrar. Por curiosidade, dê uma olhada lá, gente. Vamos lá buscar. É informação para nós. E essas informações que estão lá no Êxodo, nós vamos observar depois que esse mesmo povo, por uma questão de terem recebido aquilo que
Deus havia feito, que era a promessa dessa nova terra, mas eles falharam. Falharam por uma questão de dificuldade, de entendimento. E aí, esse povo, né, daqueles 12 filhos de Jacó, que José era um dos seus filhos, foram distribuídos em 12 tribos. Essas 12 tribos são aquelas tribos, né, que nós vamos encontrar as suas descendências dentro desse grande povo. E nós vamos saber exatamente por quê. A partir de determinado momento, quando naquele processo de reis, que foi um momento de gestão dentro do povo judeu, né, que tem como seu primeiro rei Saul, depois Salomão, né? A gente já ouviu falar do rei Salomão. A gente vai descobrir o quê? Que esse povo não consegue o reinado da sequência. E aí, por uma questão do filho de Salomão, que é Jeroboão, esse povo, essa nação de 12 tribos, ela vai ruir. 10 tribos vão se juntar no Reino do Norte e 2 tribos vão ficar no Reino do Sul. O Reino do Norte, Israel, o Reino do Sul, Judá. Gente, isso é informações que a gente começa a entender o porquê. Reino do Norte, Reino do Sul, por que essa distribuição? 12, por que 12 discípulos? Eram 12 filhos de Jacó. Então nós temos essas informações que vai nos dando as informações por quê. Primeiramente, cai o Reino do Norte. O Reino do Norte, que era o reino de Israel. Esse Reino do Norte vai cair para os assírios. Eles vão ser escravos, né, na Assíria, né? Os assírios vão tomar. E o Reino do Sul, depois, eles vão tomar o quê? Vão ser tomados, vão cair pelos babilônios. Provavelmente alguém já ouviu falar em Nabucodonosor. Nabucodonosor era um rei babilônio que vai tomar o Reino do Sul. E isso vai durante muito tempo, até que eles vão conseguir a liberdade somente quando um grande desbravador persa vai surgir, que é Ciro. Ciro, o rei persa, é que vai libertar esse povo e vai fazer com que eles voltem para a sua terra, acabar aquele processo de escravidão. Mas depois de Ciro, a gente sabe muito bem que Alexandre o Grande, o grego, também vai tomar aquelas terras. E depois de Alexandre o Grego, vai surgir quem? Os romanos, que é a época de Jesus ali, onde a gente vai encontrar exatamente o que está acontecendo, né, nessa Palestina, e que, de fato, como a gente falou aqui, dividida em 5 regiões administrativas, que nesse período, da época de Jesus, era administrada por um rei. Só que não era um rei judeu, era um rei asmoneu, de ascendência da Asmoneia, que era quem? Herodes o Grande, aquele que manda matar as crianças de 2 anos, que tinha conhecimento das profecias dos profetas do Velho Testamento, que o Messias chegaria, e que é avisado que o Messias já estava. Então, como não vieram apresentar, ele manda assassinar todas as crianças até 2 anos. Jesus não é morto porque José recebe a informação de Gabriel, que é esse espírito, que vai no seu sonho pedir para que a família migre para onde? Para o Egito. Olha o Egito voltando. E é lá que eles ficam até a morte de Herodes. Nós temos aqui uma breve síntese para a gente saber de onde vêm essas histórias todas. O que nós queremos linkar com tudo isso? Essas informações que Jesus era judeu, nasce numa família judaica, era um conhecedor das leis, conhecia a Torá. A Torá é o livro judaico pedagógico que existe até os dias atuais e pelo qual os judeus, eles se determinam, eles de fato seguem. É a Bíblia dos judeus, a Torá. E essa mesma Torá, que a gente pode associar ao nosso Velho Testamento,
Nosso Velho Testamento, com aqueles 5 livros, né? Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio, é a Torá judaica. E esse livro nos traz todas as informações iniciais dessas origens. Quando Jesus aparece e vai formar o seu colégio apostólico, ele chama 12, 11 são galileus, apenas um não era galileu. Vocês imaginam quem era esse que não era galileu? Judas, era da Judéia, era de Iscariote, por isso Judas Iscariote, era da cidade de Iscariotes. Apenas Judas não era galileu, do norte, o resto todos eram de lá, menos ele que era da Judéia do sul, dessa cidade pequena no sul. Nós temos essa formação desse colégio apostólico de Jesus, que é formado de uma maneira muito bonita, muito bela, em que nós vamos encontrar nos textos, nas escrituras, como Jesus monta esse grupo. Um grupo que brigava, um grupo que eles, de fato, um sentia ciúme do outro. Eles queriam ser os primeiros naquele reino que Jesus anunciava. Ora, há uma passagem do Evangelho que a mãe de João e Tiago, o maior, pede a Jesus para que reserve 2 lugares, um à direita e outro à esquerda, para os seus filhos. Como toda mãe quer o melhor para os seus filhos. Vou, nesse reino novo, separa 2 lugarzinhos aí que são dos meus filhos. Então existia essa humanidade com os apóstolos. Ali até então discípulos ainda. Eram alunos de Jesus. E Jesus, com a sua mansuetude, com o seu verbo divino, com sua calma, com o seu entendimento, com a forma de observar o que cada um poderia dar, forma esse colégio apostólico. Jesus sabia que não tinha muito tempo, eram apenas 3 anos, para que essa mensagem do reino pudesse ser disseminada e eles serem o quê? Os disseminadores, divulgadores dessa mensagem. Mas como você equacionar tantos problemas pessoais? Imaginemos numa casa como essa. Cada um pensa de um jeito. Cada um é uma potência. E Jesus vai dizer o quê? Que todos nós seremos mais fortes se estivermos juntos. Se cada um se anular e em favor da causa. A causa é mais importante. A formação da base do reino de Deus era o principal, era o objetivo. Então nós temos que esquecer as nossas pequenezas, as nossas querelas, as nossas dificuldades. Na casa espírita, provavelmente a gente não conhece todo mundo e às vezes nós encontramos algumas pessoas que a gente diz assim, meu santo não vai com esse. Muita gente fala sobre isso. Mas nós estamos aqui para aparar essas arestas. E com certeza não chegamos aqui por acaso. A espiritualidade fez isso para que nós adentrássemos o Abel Gomes e aqui chegássemos. Com certeza, para que nós pudéssemos nos conhecer. Já que nós não somos membros da mesma família consanguínea, formaremos uma família amorosa, a família aqui, dentro do Abel Gomes. E assim começa, né? Abel Sebastião Gomes. Então, todos nós seremos aqui o quê? Seremos irmãos. Então, todos aqui viveremos em comunhão. Como resolver essa situação? Essa situação é resolvida a partir do momento que Jesus começa a conhecer cada um deles. Segundo o relato dos evangelistas, os evangelistas sinóticos, que são os livros de Mateus, Marcos e Lucas, os 2 primeiros discípulos, quando vocês leem, vocês vão ver que são Simão Pedro e seu irmão André. Porém, no Evangelho de João afirma que ele e André foram os 2 primeiros discípulos de Jesus, porque eles já eram discípulos do precursor do Mestre. E quem era o precursor? O seu primo João, conhecido como Batista. O primeiro profeta a surgir anunciando a chegada de Jesus. Os judeus não havia nenhum profeta que havia anunciado nada, já faziam mais de 400 anos. Imagina esperar
mais de 400 anos, já estavam desesperados. Mas não vai chegar esse Messias? O último profeta que fala é Malaquias, no Velho Testamento, é o último livro. E depois surge o precursor de Jesus, que é João o Batista. João surge de uma forma muito bonita, pregando nas águas do Jordão e anunciando a chegada do reino. Endireitai-vos, endireitai-vos, porque o machado está preparado para cortar. Não o tronco, mas sim a raiz da árvore, porque aquele que não se endireitar será expurgado. Olha como a palavra de João era forte, era contundente. E isso as pessoas não gostavam muito. Muitos temiam a João e muitos detestavam, porque ele vinha com essa situação de colocação muito severa. Mas João sabia que ele não era o Messias, porque nos textos interrogam a ele, perguntando se ele era o Messias. E o que João diz, que é muito conhecido de nós? Daquele que virá após a minha chegada, eu não sou digno de ajoelhar e desatar as suas sandálias. Veja como ele sabia, né, da preponderância de Jesus. E todos nós temos que imaginar exatamente isso. Aquele que chegava, que Jesus que chegava, apesar de todos os judeus titubearem, perguntarem, mas de onde ele vem? Como poderia Jesus vir da Galileia? Eles questionavam a Galileia porque os judeus não davam relevância àquela região. Bartolomeu, quando Filipe, que são dois discípulos de Jesus, Filipe fala para Bartolomeu, eu estive com o Messias, é um galileu. E o que Bartolomeu diz? Galileu? Mas de lá pode vir coisa boa? Porque era essa a ideia, da Galileia nada vinha de bom, nada podia dar de bom. Porque aquela região é uma região onde atravessavam muitos estrangeiros. E os judeus sempre estiveram eram aversos a todas as questões estrangeiras, o culto estrangeiro. E essa Galileia que nos trouxe Jesus é uma Galileia muito rica, uma região muito bonita, uma região muito bela. Então, quando nós temos um mestre nos trazendo essas informações, formando esse seu colégio apostólico, nós temos na figura de João, conforme foi lido aqui, né? Uma passagem das suas colocações, dos seus textos, nós temos textos maravilhosos, um evangelho maravilhoso de João, um evangelho que é considerado não sinótico. O que é não sinótico? Um evangelho que não tem coordenação com os demais. Os outros são parecidos. João não, é um evangelho diferente. É um evangelho diferente porque é um evangelho, principalmente assim como Mateus, João foi testemunha ocular de tudo que aconteceu. Segundo ele mesmo, ele e André foram os primeiros discípulos de Jesus. E de todos aqueles seus discípulos, João é o único que não é assassinado. Vai até o final, apesar de ter sido muito perseguido. Mas João vai até o final e escreve, segundo os relatos, essas suas memórias, esse seu evangelho, já no final da sua vida, com quase 100 anos de idade. Então recebeu muita informação, viu. Além desse evangelho que nós temos, desse evangelista, nós temos as suas 3 cartas. A primeira carta de João, quando nós recebemos Deus é amor. Quem nunca ouviu falar sobre essa sentença? Está na primeira epístola, na primeira carta de João. As sentenças que nós conhecemos do Evangelho, as mais conhecidas, estão no Evangelho de João. No mundo tereis tribulação, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Evangelho de João. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É de João, o Evangelho de João. Várias sentenças que nós proferimos são do Evangelho de João, que muitas vezes nós nem sabemos de onde surgiu, mas está no Evangelho de João. João é um evangelho muito rico.
Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Evangelho de João. São várias sentenças, várias colocações que esse evangelista nos traz, e tem um evangelho lindíssimo, muito bonito, vale a pena a gente procurar. Não é o caso de hoje nós adentrarmos no evangelho de João. Mas por que eu estou falando dele? Porque ele foi testemunha ocular. Ele vivenciou todos aqueles fatos que ele escreve. Além do Apocalipse, que é atribuído à sua pessoa. Apocalipse é o livro da revelação. 3 cartas, um evangelho e um Apocalipse. E João nos traz todos esses comentários, fora os livros apócrifos de João, que João também tem livro apócrifo. Apócrifo é aqueles que não são reconhecidos dentro do cânone da Bíblia. Não é que são livros proibidos não, tá? Mas são livros que ficaram fora. Tem livros apócrifos de João. Então nós temos em João uma figura muito doce, uma figura muito bonita. Um menino ainda, que quase com 16 para 17 anos, começa a seguir, e que já era discípulo de João o Batista. E esse mesmo discípulo, que é o único que não vai ser assassinado, recebe a incumbência de Jesus, quando está no Gólgota, o mestre, para cuidar de quem? Da sua mãe Maria. E João vai viver com Maria em Patmos, e é lá que ele, numa psicografia lindíssima no livro Boa Nova, o último capítulo do Boa Nova, chamado Maria, vão lá ler essa passagem, que é belíssimo, revela como João e Maria viveram em Patmos. E é João que, apesar de ter doado a sua vida inteira de quase 100 anos aqui, é convocado no mundo espiritual para retornar após as passagens belíssimas que ele viveu aqui, segundo o relato dos amigos espirituais, para buscar a redenção daquilo que Jesus havia colocado. A Idade Média foi um período muito nefasto dentro da civilização ocidental. Havia muito desmando, muita fome, muita miséria. E aquelas palavras de Jesus, que era a sua mensagem, estava ficando deturpada. Havia necessidade, conforme Jesus mesmo informou, de trazer novamente o resgate daquilo que ele havia comentado. Na reunião de quinta-feira, antes de Jesus ser julgado, ser preso, julgado, condenado, crucificado e retornar 3 dias depois, ele diz que rogará ao Pai para o Consolador prometido retornar, e que não era o momento deles irem, mas que eles iriam, mas que eles estaria com eles o tempo inteiro. Esse mesmo discípulo ali, já apóstolo, porque tudo que recebeu no mundo espiritual, segundo a psicografia de Miramês, João Nunes Maia, pelo espírito Miramês, num livro bonito chamado Francisco de Assis, a abertura dessa obra nos informa que João, o discípulo amado, o dileto de Jesus, reencarnou aqui na Terra, no século XII, mais precisamente na Itália, como Francisco de Assis. E tem tudo a ver uma coisa com a outra, porque João era um espírito, um homem muito terno, muito doce, muito gentil, e era alguém que era amante dos animais, amava a natureza. E tem tudo a ver com a particularidade que Francisco de Assis, que nós comemoramos no dia 4, essa ternura. É, na realidade, um grande esforço que a espiritualidade comandada por esse nosso mestre, que é Jesus, nos dá para que nós possamos receber o amor, para que relembrar que Ele não esqueceu de nós. E naquele processo muito difícil de uma Idade Média, com todos aqueles desmandos, com o Tribunal do Santo Ofício, com as cruzadas, com a Inquisição, com tudo que houve, nascia ali um lírio dentro daquele pântano lodoso de todas aquelas dificuldades que haviam deturpado a mensagem de Jesus. Era Francisco de Assis.
naquela cidadezinha em que ele, na igreja de São Damião, recebe aquele chamado para reconstruir a sua igreja, na igrejinha de São Damião, inicialmente Francisco acha que era fazer uma reforma, simplesmente uma reforma física, material, mas depois ele entende que não. Era buscar novamente a essência da mensagem de Jesus para que ele pudesse novamente florescer naquilo que ele vinha fazer o convite para todos nós, que era o reino de Deus, o reino dos céus para todos. E é exatamente dentro dessa proposta, que é uma proposta de amor, que está condicionado tudo aquilo que está nesse capítulo 15, porque a mensagem de Jesus nos fala sobre a questão da caridade. A proposta de Jesus nos fala sobre amar a Deus e amar ao próximo. Amar ao próximo no sentido de nós não enxergarmos diferença em quem quer que seja. Mesmo aqueles que não são da nossa mesma religião, da nossa mesma família, do nosso mesmo grupo étnico, mas tratar a todos da mesma forma. E nesse item 3, Jesus conta uma passagem que está no Evangelho de Lucas, que nos fala exatamente sobre isso. Quando um doutor da lei, chegando próximo a Jesus, pergunta: Mestre, que devo fazer para possuir o reino eterno, a vida eterna? E Jesus responde para ele: o que está escrito na lei? E ele diz: amarás a teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu coração, com todo o teu espírito. Jesus retruca: vá e faz isso. E Jesus aproveita e conta uma daquelas que ficaram conhecidas como uma das grandes parábolas, a parábola do bom samaritano. Quando ele diz que um homem descia de Jerusalém a Jericó e é abordado por ladrões, que o deixam no chão completamente ferido, e passa, nesse exato momento, um sacerdote. Vê o homem, mas simplesmente o ignora, passa distante. Da mesma forma, passa também um levita, vê aquele que jazia no chão, mas passa distante. Mas Jesus informa: passa um samaritano, olha Samaria aí, que eles tanto detestavam. Passa um samaritano e cuida das feridas, passa-lhe óleo, coloca o homem no seu cavalo, o leva até uma hospedaria e lá dá 2 denários para o hospedeiro e diz: cuida deste homem, aqui está 2 denários. Se tiver mais alguma despesa, quando eu retornar da minha viagem, eu pagarei a diferença. Então Jesus pergunta àquele doutor da lei: para ti, qual destes 3 foi o mais próximo daquele homem que jazia no chão? E ele diz: o samaritano. Pois vá e faz o mesmo. Ou seja, Jesus, com uma história, uma parábola, ele dizia que não estava naquilo que nós somos, dentro do segmento religioso, naquilo que nós abraçamos, que vai nos fazer adentrar ao seu reino, mas sim aquilo que nós trazemos em nossos corações. Não adianta eu ser o mais elevado dentro da doutrina dos espíritos e achar que por isso eu já alcancei esse reino. Se eu não trouxer aquilo que Jesus nos pede, que é o amor ao próximo dentro do nosso coração, dentro do meu coração, nós não alcançaremos. É isso que Jesus nos fala com essa história. Independente de título, um sacerdote era alguém religioso. O levita também era alguém que trabalhava dentro do templo. Era religioso, portanto, sabia e tinha conhecimento da lei. Quando Jesus diz que a lei e os profetas estão contidos no amar a Deus e amar ao próximo, né? É que tudo que foi escrito que está escrito na Torá judaica compõe exatamente sobre isso.
Então, quando a gente percebe que Jesus tinha como a sua essência o amor ao próximo, cuidar do outro, sentir a compaixão, era aquilo que nós falamos aqui no início. Antes dele dizer para fazer, alguém fazer, ele fazia. E ninguém teve maior compaixão do que o mestre. Desce dos páramos mais altos e vai servir. Em vários momentos, Jesus se coloca a sua humildade em ação. Lava os pés dos discípulos. Faz com que comendo a mesa para o judeu é algo sagrado. A gente lê às vezes os textos e acha que só porque estava almoçando, você não come o judeu com qualquer um. Por isso que ele diz, o seu mestre come com publicanos, com mulheres de má vida, porque é um ato praticamente santo para eles. E Jesus dizia que não. O que mais importa não é, na realidade, aquilo que nós colocamos o quê? Que nós consumimos, né? O que vai para dentro de nós, mas sim aquilo que sai, porque vem direto do nosso coração. Olha o coração de novo. E todas as vezes que a gente lê os textos dentro do Evangelho, do Novo Testamento, quando nós percebemos que nós temos essa questão de ideia, pensamento, vamos associar como coração. O coração do Evangelho é tudo. E é a essência daquilo que Jesus nos trouxe para que nós pudéssemos exercitar. Ninguém serviu mais do que ele. Ninguém se colocou mais apto para o trabalho do que o outro. E talvez seja exatamente por isso que no Livro dos Espíritos, lá na questão 886, Allan Kardec pergunta aos imortais qual é o sentido, segundo Jesus, entendia da palavra caridade. Questão 886 do Livro dos Espíritos. E o que os benfeitores espirituais respondem? Benevolência para com todos, segundo entendia Jesus. Indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Ou seja, para Jesus, caridade é benevolência, indulgência e perdão. É um misto dessas três qualidades. E aí nós podemos estar refletindo o que seria benevolência. Como nós podemos entender benevolência? Benevolência é trabalhar em favor do outro. Benevolência é trabalho no bem. É chegar no centro espírita e se dispor a servir a sopa, a separar o cartãozinho, a colocar o serviço que nos é oferecido, porque a gente sabe que além de nós que estamos recebendo, outros também receberão. Isso é benevolência, é trabalhar no bem, é se preocupar com o outro. E o exercício da benevolência é ação em favor do outro. Indulgência para com as imperfeições dos outros. Indulgência, que palavra é essa, indulgência? Indulgência é misericórdia. A quinta bem-aventurança que Jesus conta para todos nós no seu maior discurso, que é o Sermão da Montanha, é bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Olha a indulgência, misericórdia. Ser indulgente é ser misericordioso. E o que é ser misericordioso? Ser misericordioso é saber que cada um está num nível de elevação espiritual próprio. Nós não podemos exigir o que o outro não pode dar. Mas nós temos que entender que cada um está num nível de elevação espiritual neste momento e buscando subir um degrau a mais. O que significa isso, Código? Significa que nós não temos que apontar o dedo em rixe, para quando o nosso parente, o nosso familiar, alguém da nossa família, nós convidarmos para fazer o evangelho no lar, nós não temos que condenar ninguém. Nós temos que demonstrar com as nossas ações que aquilo nos faz bem, porque as nossas ações irão envolver aquele outro que não vai saber o porquê eu faço sempre
e aquilo me faz tão bem. Então, ser misericordioso é entender o patamar de elevação de cada um. Ser misericordioso não é ser conivente. A conivência é a gente endossar o mal. E o mal Jesus não endossava. Vá e não peques mais para o que pior não te aconteça. Jesus estava endossando para ele continuar no erro? Não. Vá e não peques mais para o que o pior não te aconteça. Quando Jesus diz isso, Jesus está dizendo o quê? Não continue a fazer, porque senão vai voltar e vai ser pior. Ele não está endossando, ele não está sendo conivente. A conivência é a gente dizer, coitado, ele não pode fazer mais do que isso. Não, é a gente usar da nossa compaixão, da nossa misericórdia, da nossa indulgência, entendendo que ele só pode dar aquilo. Mas que o erro nós não vamos aceitar. Porque se é erro, se ensina ou não, já dizia o mestre. E o perdão, talvez seja a grande dificuldade de todos nós, o perdão. Porque nós nos perguntamos, quando é que nós perdoamos? Cosme, eu perdoo quando não vejo mais aquele infeliz, aquele que me fez o mal. Isso não é perdoar. Perdoar é a gente não emanar pensamentos de revolta, de revanchismo. É nós não simplesmente querermos o pior para o outro. Porque mesmo que ele esteja distante ou mesmo desencarnado, isso vai nos ligar. Nos afirmos benfeitores espirituais. Os nossos desafetos não se separam de nós, mesmo quando estão desligados no corpo. Porque se eu morro com uma contenda com alguém me odiando, esse ódio continua no mundo espiritual. Ele continuará. Mas se nós desatarmos as algemas, quebrarmos as correntes que nos unem, nós estaremos livres. Como assim? Porque se nós não desejamos o mal para o outro, aquele que nos fez uma situação de rancor, de dessabor, algo que nos deixou, de uma certa forma, triste naquele momento, nós estamos livres. E o outro é problema dele se ele vai continuar nos odiando. Porque é um processo de completamente atraso dele. É ele que está se atrasando, não somos nós. Então, perdoar seria nós lembrarmos daquela situação que nos deixou desconfortáveis, com dissabor, em determinado momento, e que nos trouxe alguma revolta, e hoje, essa mesma situação, quando nós revemos o irmão ou a irmã, ou aquela situação que nós relembramos, nós vamos até rir. Poxa, naquele momento eu estava tão fragilizado que eu odiei tanto, e hoje isso não me faz mais falta. Isso não me atinge. Você perdoou aí, com certeza. E é exatamente isso que Jesus nos pede. Benevolência, trabalho no bem. Indulgência, misericórdia. E o perdão, o esquecimento de tudo. Porque se nós, como eles mesmos afirmam, os amigos espirituais, se nós queremos o perdão do outro, nós temos que perdoar, para que nós possamos, de uma certa forma, sermos perdoados. Porque nós também erramos. Quem nunca errou aqui? Talvez aqui no centro as pessoas sejam mais iluminadas, então ninguém errou, né? Mas lá no Francisco de Paula, de onde a gente atua, é complicado, é difícil. Nós temos muitos equívocos. Então, falando por mim, nós precisamos trabalhar isso, e que não é fácil. O caminho do Evangelho do Cristo não é um caminho fácil, mas é o único caminho que nos traz a felicidade. E se nós não colocarmos que devemos trabalhar essa questão da misericórdia, do amor ao próximo, da caridade, nós não seremos felizardos naquilo que nós pretendemos. Quem não quer ser feliz aqui? Todos nós queremos a felicidade. Talvez estamos buscando essa felicidade em situações, questões frívolas, efêmeras, questões passageiras, fugazes. E ainda não percebemos que a verdadeira felicidade está na sequência
daquilo que Jesus nos pede. Na terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala sobre as leis morais, há uma lei chamada lei de amor, de justiça e caridade. É a última lei, a 10ª lei. A lei de amor, justiça e caridade é a principal. Por quê? Porque ela é o resumo de todas as outras leis, das 9 leis que existem. E qual é a nossa grande dificuldade? É a gente identificar que todas aquelas leis que nós aprendemos dentro dessa terceira parte do Livro dos Espíritos, que nos falam sobre leis morais, elas se condensam na lei de justiça, de amor e caridade. A lei de justiça, amor e caridade, ela se condensa da seguinte forma. Justiça. Justiça é nós sermos imparciais, né? Se nós conseguirmos já trabalhar essa questão da parcialidade, não trabalhar puxando para um lado ou para o outro, ser imparcial, isso é justiça. E a justiça ela acontece a partir do momento quando nós observamos que na nossa sociedade nós observamos que o patrão é justo com o empregado. Ele paga aquele salário que ele contratou, como naquela parábola dos trabalhadores da vinha, né? Os trabalhadores da vinha, o dono da vinha contrata aqueles que saem às 6, os que saem às 9, os que saem meio-dia, que saem às 3 e os que saem às 5. E paga o mesmo salário para todos. Quem começou a trabalhar às 6, quando recebe, o das 5 vai ganhar a mesma coisa que eu? E ele não entende que o dono da vinha queria pagar todo mundo igual. Era um direito dele. Então ele foi justo. É o que ele fala para aquele. Por acaso eu combinei outra coisa com você que eu não estou fazendo? Ou você me julga pior do que você? Não. E é verdade. Combinado é combinado. Não sai caro nem barato. É o combinado. Se ele combinou isso, ele tinha esse direito. Então a justiça acontece em várias situações na nossa sociedade, quando a gente observa isso. Aquilo que foi combinado no nosso contrato de trabalho, a gente está recebendo. Trabalhamos de tal hora a tal hora, recebemos X no final do mês, ou no final de semana, ou na quinzena. Amor. O amor é a essência daquilo que Jesus nos ensinou, o seu amor. Não é o amor de marido e mulher, de mãe e filho, mas o amor universal, sabendo que todos nós pertencemos à mesma família, ao único rebanho que o pastor é ele. Que nós devemos encontrar no outro aquilo que nós enxergamos em nós mesmos. É esse o amor que Jesus pedia. Ora, se vocês amam, como Jesus mesmo afirma, apenas aqueles que são chegados, os seus familiares, serão como os fariseus, serão como os saduceus. Jesus afirma isso dentro do Evangelho. Pois ama assim indistintamente, ama a todos. E era difícil, né? Amar o romano. Amar todos aqueles que estavam ali, que foram algozes e que estavam, de uma certa forma, trazendo a dificuldade. Mas Jesus ama, porque quem ama não perde nada. E esse amor que nós observamos dentro das sociedades é quando a gente sai para distribuir aquilo que nós temos de melhor. O que nós temos de melhor? A nossa paciência, as nossas vibrações amorosas, aquele abraço afetivo. É isso que Jesus nos pede. Jesus não pede nada que nós não temos. E é isso que nós devemos passar, dividir com aqueles que às vezes nos faltam. Porque um ombro amigo, um ouvido, um abraço é muita caridade. Caridade não é apenas material, mas a caridade moral. Lei de justiça, amor e caridade. E a caridade? A caridade, ela complementa tudo. Falamos normalmente que a sociedade está pior do que no passado, que as pessoas não se preocupam com os outros e que o mundo de hoje é pior do que foi há anos atrás. Não é assim. Para uns, o copo que tem água pela metade, alguns consideram que está vazio. Alguns outros acham que ele já está para ser cheio. Depende do ponto de vista.
E, no meu ponto de vista, eu acho que o copo está quase cheio. Hoje nós temos instituições do terceiro setor, organizações religiosas, escolas religiosas que ensinam para que todos nós devemos nos preocupar com o outro. Então, quando nós nos preocupamos que fazemos a campanha do agasalho, da sopa, da distribuição de vestimentas para aqueles que necessitam da cesta básica, nós já estamos exercitando a lei de justiça, de amor e caridade na sua essência. É que a gente às vezes não linka isso. E esse processo não depende do governo. O governo somos nós. Nós é que formamos as casas espíritas, os grupos religiosos, o Estado, o governo. Não vamos esperar ninguém para fazer, vamos balançar as nossas sandálias e sair nessa distribuição naquilo que Jesus nos pede. O Cristo espera isso de nós. Não descerá ninguém afirmando que será dessa forma que tem que fazer. Nós temos que iniciar dentro de nós aquilo que nós queremos fazer. Ah, mas eu não faço nenhum trabalho porque eu não tenho condições. O Chico nunca teve dinheiro para fazer nenhuma caridade. Sempre teve muita dificuldade, mas tinha o quê? Vontade de fazer. Porque quando você tem vontade, a espiritualidade ajuda e aparece os amigos para poder contribuir. As casas espíritas todas vivem de caridade. Nenhuma casa espírita vive com recursos abundantes, porque elas precisam do trabalho de cada um de nós, da paciência e da benevolência que nós devemos lançar. Então, que esta lei de justiça, de amor e caridade, ela seja uma lei exercitada por todos nós, sabendo que todos nós podemos e devemos buscar, naquele mandamento lá, dos itens 4 e 5, né? Quando amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, representa o quê? Representa aquilo que Jesus nos pede para que nós estejamos mais perto dele e do nosso próprio Pai. Como ele mesmo disse, Deus é Pai e um Pai maravilhoso, um Pai de justiça e misericórdia. Se nós que somos pais, como ele mesmo afirmou, não desejaríamos, não ofereceríamos uma pedra ou uma serpente para os nossos filhos, imaginemos a Deus, o que eles esperam de todos nós. E lembremos o seguinte, todos nós temos importância para Deus. Todos, cada um dentro da sua particularidade. Portanto, iniciemos já a oportunidade que essa encarnação nos pede para que nós possamos emergir, sair dessa inércia e buscar, através daquilo que é o Evangelho do Cristo, a nossa redenção espiritual. Que Ele nos ampare, nos abençoe e nos envolva sempre. Que assim seja.